Olá para você, estamos iniciando então mais um Pode Conectar. E nessa feita nós estamos recebendo aqui pastor Wesley Ross. Que prazer ter você aqui, pastor Wesley. Meu Bira. Eu vou ter que colocar um acento no O, tem que falar Rose, né? Rossi, Rosa. Maravilha. E tem os americanizados, Ross, né? Wesley Ross. Internacional. É Ross. Maravilha, pastorzão, que prazer. Muito prazer, bom ter você aqui. Prazer é meu estar aqui com vocês, gente. Está conosco aqui compondo essa mesa hoje, Rafael Branco, né? Homem de Deus. Estamos de volta. Pensa num cara top, Rafaelzão. E nessa feita o Natan Milhomem, que está aí compondo essa mesa conosco. Prazer ter você, Natan. Que honra, gente. A alegria é toda minha. Show de bola. Então vamos para cima. Então, sem mais delongas, nós já queremos saber, pastor Wesley, quem é esse Wesley Ross, que chegou aqui em Goiânia, abraçou a gente, conquistou os nossos corações. Um som de batucada, que chegou aqui com um som de batucada, todo mundo ficou assim, meu Deus, que é isso? Um som de Chegou tambor. maravilhado já, É isso. E quem é esse cara? De onde esse cara veio? É paulistano? É paulista? Como é que é isso? Ó, sou filho de um pai que já dorme no Senhor e minha mãe pastora, minha mãe é novona, né? Mas meu pai já está recolhido. Mas, assim, eu morava numa favelinha, numa comunidade muito simples da Zona Sul de São Paulo, nascido em São Paulo, né? Filho de baiano, de mineira. E, assim, eu tenho paternidade, tanto espiritual, igreja, ministério, sempre fui líder de jovem, líder de adolescente, líder... Eu sempre fui muito peralta, então não venho de rodear a terra, para ficar sossegado. Eu tive um período, inclusive um dos meus pastores partiu para o Senhor semana passada, foi o bispo Paulo Moura. Acompanhei o Paulo Moura minha infância e adolescência inteira. Eu, bom assembleiano, na adolescência eu montei uma bandinha, queria já me soltar, e na breia não podia, né, tocar os pedal que eu tinha de distorção. Essa coisa rock é do diabo! Aí eu ia tocar onde? Na Metodista Wesleyana, que era a igreja do bispo Paulo Moura, que depois passou a ser Missão Mundial Graças Paz, mas éramos todos Metodista Wesleyana. E assim, fui desenvolvendo com trabalhos dentro da FEBEM para menores infratores, que é ali que eu aprendi a ministrar, a cantar. Porque eu chegava lá, tava uma molecada com a mão na grade lá, lágrima descendo, e ali eu tinha que abraçar e conversar. Foi muito tempo. Então foi nesse período com o Paulo Moura e uma equipe de evangelismo que a gente tinha, chamada MINEP. E aí a gente ia sempre para a FEBEM, eu era ainda adolescente, mas formando em mim já um caráter de ministro. Depois eu fui estudar, fui para seminário teológico, mas sempre ligado à música. Desde 4 anos de idade, eu subia na cadeira, os pastores falavam, vamos ouvir o cantor mirim. Olha só. Aí eu subia com o terninho, gravatinha, soltava lá meus playbackinhos, o pau quebrava. Que legal, cara. Então esse sou eu, a minha vida inteira. E com o tempo depois, já na minha juventude, aí já não estava mais com o bispo Paulo, a gente tinha se mudado para uma outra região onde eu fui caminhar com o pastor Jabes Alencar, e lá foi assim a minha primeira experiência assim, a ferro e fogo, né? O Jabes me deu aquela experiência de pastorear. Toma um culto, você vai dirigir o culto. Meu culto tinha 4.000 pessoas. Programa de rádio que eu fazia, programa do pastor Jabes. Então, às vezes ele viajava, domingo quem pregava Wesley, ou eu dirigia culto, ou eu pregava, ou eu ministrava oferta. Cara, eu cabeceava, batava no peito, empurrava o gol e ia lá para agarrar. E você mencionou uma coisa aí que eu acho interessante a gente abordar aqui, que o assembleiano naquela época não podia distorção. E hoje pode. Bateria não podia. Não podia um monte de coisa. Mas hoje muita coisa é liberada, é tranquila, é de boa. E você tem um seminário para louvor e adoração. Sim, um negócio muito bacana. Sim. E Wesley, hoje está em voga um assunto. Ministro de louvor pode ouvir música mundana, mano? Ministro de louvor não pode ouvir música ruim. Ele tem que ouvir música boa. Eu acho que ouvir a música, ela é tão social e tão acessível ao que é social, quanto a você conviver com qualquer outra relação. Por exemplo, um padeiro não vai falar, só vou vir trabalhar na padaria se você apertar o pão e o pão falar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, você vai vender o pão para todo mundo e você está ganhando dinheiro com aquilo. Então, eu acho que à medida que você tem o Espírito Santo, você sabe exatamente o que você fala, o que você ouve, onde você entra, com quem você senta. Então, tem que haver um equilíbrio. Por exemplo, tem músicas maravilhosas, musicalmente falando, que vai instruir o músico maravilhosamente. E é uma cultura. A arte daquele artista que você admira, seja pintando, seja dançando, seja atuando no palco de um teatro, seja na música, ela está em jogo. Agora, o que eu vou ouvir? O que eu vou escutar? O que vai alimentar? O que eu prego na igreja? Então, de repente, eu vou escutar alguma coisa falando sobre Iansã, Preto Velho, Maria Padilha, Maria Mulambo. Não, opa, isso aqui já é adoração a outros deuses. Porque você não precisa ser crente
para você ser ético e ser moral. Você não precisa ser uma menina crente para escutar uma Anitta e falar assim, devo ou não ouvir? Você não precisa ser crente para unir. Se você for uma menina decente, você não vai ser crente e vai falar, não escuto uma desgraça dessa. É isso aí. Simples. Então, se a pessoa souber dosar, tem certas músicas que ele não vai ouvir. Primeiro que existem muitas consagrações, e eu falo isso muito no meu seminário. Eu falo, gente, é proibido ouvir música ruim. Agora tenha um filtro, e seu filtro tem que ser espiritual. Que malignidade você teria, por exemplo, numa energia, numa música bacana da Ivete Sangalo, que põe todo mundo pra cima? Eu já consigo enxergar diabo numa música daquela. O Wesley, sim, quando ela canta, a minha sorte grande foi você cair do céu. A gente sabe quem caiu do céu, tá? Você foi. Minha paixão verde, e tem paixão por aquele que caiu do céu. E aí e vai dando detalhes pra entender que aquilo ali é um poeira, culto. levantou não, poeira. Antes disso, Eita, é lindo o tá seu louco. sorriso, o brilho dos seus olhos, Misericórdia. meu anjo querubim. Veja aí o que era Lúcifer, era querubim, serafim, arcanjo, ele era um querubim. Então, ou seja, é um culto. É uma apologia mesmo. Não, é culto aberto. E que na queda aconteceu o quê? Levantou poeira. É um culto. Então, assim, eu vou escutar isso. Tem um baixista muito legal, pô, que frase bacana, que bater. Mas se eu sei que aquilo ali é um culto, vai me poluir os meus princípios, o que eu prego, para aquilo que eu fui chamado como ministro, principalmente ministro, o cara que canta no altar. Por que eu vou ouvir um lixo desse? É massa. Não, e o interessante de se falar é que, já complementando aqui com o pastor Bira falou, em outros momentos a gente não tinha na igreja uma música mais animada. Hoje a gente tem. Tem, cara. Hoje a gente tem uma música mais conceitual dentro da igreja também. Sim, a gente tem a Amanda Rodrigues, por exemplo. A gente tem muita gente de uma qualidade excepcional dentro da igreja que a gente não precisa buscar isso fora. Eu tô pra te Música dizer boa, que os né? melhores nós temos. Mas assim, quando você vai a um teatro, você vai ver uma atuação, uma peça teatral, né? Você não sabe se aquela atriz é evangélica ou não, mas você tá curtindo um trabalho artístico maravilhoso. Né, quando você vê uma atuação com elenco, roupa, figurino e texto e tal, você fala, uau! E você não sabe se o cara é crente ou não. Aquela mesma arte, ela tem que ser respeitada quando se trata de música. Só que música nós sabemos que a coisa é mais séria, porque ela foi feita exatamente num contexto de adoração a Deus. Não sei se você sabia disso. E não tem nada a ver com Davi, não tem nada a ver com a adoração dos anjos. Deus fala, sabe para quem? Para Jó. Tem nada a ver com a adoração, né? Jó 38, ele fala, quando eu construí o universo, você que está em casa, só pegar Jó 38, versículo 6, quando eu construí o universo, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam. Ou seja, não tinha nem playlist, Deus escutava música ao vivo. Não tinha nem playlist, mano, era o som comendo ao vivo, e olha, com júbilo, as estrelas da alva, ou seja, os anjos, alegremente, para quem faz musiquinha morta, né? Que o povo pensa que adoração é ficar 2 horas com a mão para cima repetindo a mesma palavra. Até porque eu falo, quem fica repetindo é porque não tem recado nenhum para dar. Então, mas também não sou totalmente contra, que os anjos também viviam repetindo, santo, 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 santo. Então, tem uma licença aí, só que tenha conteúdo, pelo amor de Deus. Mas Deus fala para Jó que a música começou ali. Então ali, quando pergunta assim, onde é que nasceu a música? Foi no trono? Não sei em que momento. Mas Deus fala que ele construiu o universo escutando música ao vivo. E música alegre, que ele fala que os anjos jubilavam. O que eu acho bacana no Wesley é que, além dele ser produtor musical, ter essa pegada prega, ministra, um ministério itinerante muito bacana, ele tem um trabalho social incrível no Haiti. É um trabalho extraordinário. E esse projeto, Wesley, a gente sabe que ele demanda, né, recursos financeiros. Sim. Você já foi, talvez, em algum momento taxado de aproveitador? Não é? Aproveitando das igrejas, ganhando oferta? Não. E outra coisa, eu quero complementar. E qual é a importância de você, como líder, como pastor, e talvez até para uma igreja, ter um projeto tão consolidado como esse que você tem? E isso é possível, por exemplo, eu pegar dinheiro do governo federal, do governo estadual, através de uma ONG, de um OCIP. Uau. Isso é possível? Sim. Porque a gente vê o dinheiro correndo solto para várias entidades que não professam a fé em Jesus. Isso é possível? Primeiro, Wesley? se eu sou utilizado por ser um cara que está ligado a missões, se eu sou um aproveitador, isso não acontece, graças a Deus, pela transparência que a gente tem de eu não ser dono de ONG, então não recolho. Não sou dono de OCIP, de fundação, de associação. Então, como eu não tenho como falar, faz um Pix ou manda um dinheiro. Segundo, toda vez que eu vou para o Haiti, eu vou com o meu recurso, quando o nego veja, eu tô lá. Eu nunca fiz uma vaquinha. Gente, eu tô indo, como vocês podem me ajudar? Eu vou com o meu recurso. E terceiro, quando as pessoas fazem algum tipo de oferta, de doação,
eu coloco o Vitor, que é o missionário que cuida das crianças haitianas, para falar sobre o projeto. E aí, nesse vídeo, ou nessa live que a gente faz, ele dá o Pix da conta deles, que eles vieram para o Brasil abrir uma conta. Para igrejas que querem fazer culto missionário, quem quer fazer algum tipo de doação, apadrinhamento de criança, então ele tem os controles através dessa conta. Então, sempre passamos o culto da ação de Amor e Graça, que é o nome da missão. Então, assim, nunca teve, Wesley, eu vou te dar tanto para você dar para as crianças. Nunca passou pela minha mão. Então, assim, graças a Deus, pelo contrário, eu deixo isso bem claro para eles entenderem que eu sou tão voluntário quanto qualquer um que queira ser. Então, eu pergunto assim, como é que eu faço para ir com você? Eu falo, vambora. Cada um paga a sua e a amizade continua. Muito bem. Mas o Wesley já esteve aqui 2 vezes. E todas as vezes que ele falou sobre missão. E uma coisa que eu achei muito importante é que quando falou sobre missão, o tema era missão. E todas as vezes que ele falava sobre missão, sempre atrás no nosso telão, ele trazia fotos, ele trazia vídeos. E uma coisa que eu nunca esqueço, que me chamou muita atenção, e que isso é que me dá a alegria, o amor de ofertar uma oferta missionária como essa, ele trouxe histórias. Como, por exemplo, ele trouxe uma história de quando ele chegou lá, conheceu todo mundo, isso eu nunca vou esquecer. Uau. Que ele chegou, viu as crianças, ele viu que os meninos estavam mastigando, ele perguntou o que os meninos estavam mastigando. Tava mastigando bolinho de barro, de terra. Pô, quando a pessoa chega Branco, e te traz uma coisa como essa... Inclusive eu filmei, o vídeo tá viralizado no mundo inteiro, as crianças comendo barro. O Raul fez uma homenagem pra mim, eu fiquei 30 minutos sendo homenageado no programa do Raul. E, cara, foi assim, o Anderson Freire, Feliciano, juntou todo mundo, fizeram um arquivo confidencial. E foi assim, cara, por causa dessa imagem das crianças comendo terra. E eu filmei com o meu celular. Agora, o que é importante saber, quando eu cheguei lá era uma tendinha com 200 crianças. Qual que era a ideia? A ideia do missionário era, eu coloco as crianças aqui, conforme as pessoas abençoam elas, do que sobrar eu sobrevivo, eu como, então assim, eu vou me submeter a morar aqui com eles, ficar aqui com eles e tal. Era essa ideia do Vitor. Quando eu falei, Vitor, vamos organizar isso. Por que a gente não trabalha uma linha de apadrinhamento? Pô, pode ser, como é que é? Cada pessoa à distância fica vinculada a uma criança sendo um pai à distância ou uma mãe à distância. Então ele manda acho que $30 hoje e ele é um pai à distância. Então, com $30 por criança, se nós temos a estrutura para ter 300 crianças, vai ser 300. Vai dar para abastecer as crianças e o que sobrar, paga o seu aluguel, paga a sua comida, a sua gasolina. Peraí, quanto por criança, Wesley? $30. Paga o calçado, paga a comida. Isso é muito dinheiro lá, tá? $30 é muito dinheiro. $30? Ainda dá para manter o missionário. Nós estamos falando de R$140. Por criança, isso por mês. E a pessoa que faz a oferta, ela, tipo assim, sabe o nome da criança? Ela é um cardápio, ela escolhe, olha, eu quero esse neguinho aqui, eu quero ser a mãe desse neguinho aqui. Ele abre a live, olha claro, aí. A criança não sabe falar porque fala francês ou crioulo. Então ele traduz para a criança. Quem tem condições, vai lá, visita a criança. Por exemplo, eu comecei isso há 10 anos atrás. A criança que tinha 12 anos atrás, hoje está com 22 anos de idade. Sabe aonde? Morando com o padrinho dele, lá na Alemanha, lá na Suíça. Onde eu passo no mundo, eu levanto padrinhos. Eu sou avô dos padrinhos, porque se o padrinho é um pai da criança, então eu que falei no público, eu sou um avô. Então eu falei assim, olha, eu tenho 10 crianças, das 10 eu já levei 3 para os Estados Unidos, que agora já são maior de idade. Eu falei, uau, eu falei, são meus filhos, eu falei, são seus netos, eu falei, eu sou avô. É muito louco. Então só para a galera em casa ficar feliz, hoje essa base... com essa ideia de apadrinhamento, hoje são 1.800 crianças. O terreno que nós ganhamos, né, nós construímos com também material doado, o poço que foi cavado foi doado, as placas solares são doadas. Então hoje é uma base com 1.800 crianças, 22 salas de aula, uma cozinha industrial que é impecável. Temos forno de fazer o próprio pão. Então quando eu chego lá que eu vejo aquela base, cara, eu me emociono porque eu poderia ser um diretor daquilo ou encarar aquilo como um projeto de vida, tal. Vou me manter disso aqui, vou pedir uma verba do governo, que já é a sua segunda pergunta. Se tem como? Tem. Por exemplo, eu tô buscando ao máximo, Bira, me ingressar mais nessa proposta de política, porque eu fui convidado pelo presidente a sair federal em São Paulo. E eu tenho que entender o assunto. E eu fui pesquisar. Cara, quando você conversa com o pastor, dá nojo. Dá nojo. Eu não tenho medo de falar isso aqui, não, porque pastores estão me assistindo agora, porque a mentalidade do pastor é, então, a gente conversa aí, pastor, vê o que você consegue aí pra gente aí, a gente te dá um apoio. Mas arruma, sei lá, umas cadeiras pra gente aí, um microfone, consegue a agenda do Cláudio Duarte aqui? Irmão, desculpa, olha que infantilidade, o cara tá conversando com alguém que se tiver no cargo de federal, uma canetada eu libero pra ele milhões, mas milhões pro pastor, não.
Milhões para que ele reverta isso para o social. Me dá um caminho para que essa verba chegue. Você tem uma casa de amparo ao idoso? Você tem um centro de recuperação de viciados? Você tem alguma coisa que sirva como donativo, como entrega de alimento, de roupa, calçado para o necessitado? Né? Porque a verba federal é da população. E que muitas igrejas têm, né, Wesley? Mas a igreja está com aquela cabeça em ajudar a igreja, salinha das crianças, a construção da igreja, me arruma o telão, um ar-condicionado. A cabeça dele não é nem que ele pensa por mal, a cabeça dele está na igreja. Só que ele está conversando com um federal que vai mandar uma verba federal que não pode ser beneficiado a uma unidade privada. A igreja, embora religiosa, é uma coisa ali dele, é da comunidade. Agora, o que é do povo? Aí eu te falo, se a igreja não está preparada, quem está preparado? O cara da cultura afro está preparado, ele está fazendo trabalho com a ONG no meio da favela, ganhando milhões por uma OCIP, fundação, associação. Então, olha como eles são mais preparados do que a gente. Então você vê muitos grupos de esquerda preparados, a maioria das ONGs são de esquerda, você sabe disso, com essa fechada de torneira que o governo deu, olha quantas ONGs estão matando de pau em cima, ele não quer, por quê? Era o despejo que havia para eles fazerem e criar a escola da ideologia deles dentro da comunidade, e a igreja poderia fazer esse trabalho, por que não? Começou com a igreja. A igreja na Europa, enquanto fazia esse tipo de trabalho, a casa de amparo era dos cristãos católicos ou anglicanos, mas eram deles. Então os hospitais eram deles, os asilos eram deles. O socialismo na época fez? Separou o social do religioso para dizer, cuida do que é religioso, que a gente cuida da política. Isso predomina até hoje, é um projeto diabólico. Então, cristão não mistura com política. Dessa separação, já que deixou de fazer o social, o que aconteceu? A igreja lá na Alemanha estava fazendo culto aos domingos, glorificando a Deus, ou nas suas missas, enquanto Hitler estava enchendo o vagão de judeu para matar. Por quê? O crente não estava vendo isso. Então a igreja sempre ficou ausente. A mesma coisa é projeto social. A igreja sempre ausente, preocupada com o microfone sem fio e a agenda da Aline Barros. Vou ver se o federal me dá uma agenda num cantor aí, a gente dá... Cara, é muito barato isso, é muito chulo, por isso que eu não fico subindo em cima de altar para pedir voto. É ridículo. Então, assim, quando eu vejo a aliança e eu vejo que o pastor está empenhado e que a cabeça dele mudou com relação ao que ele pode fazer para o social, sendo ele um representante de Cristo, ok, mas enquanto ele tiver a cabeça de representante de Cristo e pensando na igreja dele, eu não tenho como andar com um cara desse. Porque é um prostituto, ele vai se prostituir para qualquer cara. O cara deu uma agenda aqui, ele, beleza, deu a mão pro cara, aí vem o outro ali, dá umas cadeiras e dá a mão pro cara, o outro vem ali, deu um muro da igreja e dá a mão pro cara. É um prostituto político. Acho muito interessante essa ideia de se obter conhecimento sobre a verba pública, porque a gente não tem dificuldade hoje de ter verba pública. Verba pública tem. Difícil é você conseguir empenhar essa verba. Porque a partir do momento que um pastor se dispõe a usar de uma verba pública para algo, esse empenho da verba pública tem uma série de requisitos que ele tem que ser atendido. Sim. A coisa não pode ser feita de qualquer modo, né? Então, assim, louvo muito a Deus por esse entendimento que a gente, como igreja, tem despertado, tem tido, de realmente fazer as coisas com mais ordem, com mais decência e entendendo a legislação, sim, para a gente realmente poder alcançar esses lugares de maneira eficaz. Nós estamos tendo pela primeira vez um governo que dá acesso a isso. Sim. Nós temos o primeiro presidente que não passou por ritual de beber sangue de bode, não tomou chuva de pipoca, não tem problema de você entrar lá e ele está isolado numa sala porque tem as baianas rodeando ele. Pela primeira vez nós temos um presidente que leva pastores, que faz culto, decreta jejum nacional. Então, se tem um pastor muito bem intencionado, ele vai ser muito bem atendido. Aliás, eu vou até dizer uma coisa aqui que pesa. Isso cai nessa pasta do MEC. No que está acontecendo no MEC, pastores do MEC. Eu já ia até perguntar para você sobre isso. Isso, porque se tem um pastor bem intencionado, eu estou para te dizer que ele tem prioridade. Porque aí que entrou a questão do MEC, né? Foi quando o ministro disse assim, olha, o presidente pediu para atender quem viesse com o pastor Gilmar. Uma fala que eu achei até pesada dele, ele dizer que a palavra prioridade, porque o governo não pode ser prioritário, tem que ser aberto. Mas o que ele quis dizer? No MEC, quem é que predomina nas escolas? Que tipo de ideologia, que tipo de ensino? Então, atenda o pastor, que do pastor eu sei que não vai vir esquerdopata para bagunçar o coreto. A ideia foi mais ou menos essa. Mas o que a turma de lá já levantou? Vamos ver se não tem desvio também. O assunto foi prioridade a quem o pastor trazer, ponto. É certo ou é errado? Essa é a pauta. Qual é a pauta que eles embutiram para desvirtuar? Será que também não tem desvio? Então, estou abrindo CPI. Enfim, eu já vi investigar o presidente por causa de leite condensado.
Eu já vi, então pode investigar o MEC, não tem problema não, que eu confio no atual governo. Eu confio nesse cara. Mas é bom dizer também o seguinte, o Estado é laico. Do mesmo jeito que a igreja pode receber oferta, a paróquia também recebe. Lógico. Tudo que tem que dar é essa justificativa. E outra coisa, o Estado é laico, mas ele não é sem religião. Mas não é laicista, né? Isso. E qual que é a coisa importante que eu quero trazer aqui sobre essa questão do Estado é laico, mas não é religião? Qual que é a situação e qual que é o entendimento da democracia? O entendimento da democracia que é a maioria governa sobre a minoria. Sobre a minoria. Sim. Quando um presidente é eleito é o quê? É 50 mais 1. É. Então, não adianta você esperar que um presidente conservador vai trazer pauta liberal. Branco, eu gostei Não demais disso. adianta. Sabe Não o que é? adianta. Deixa eu te Então falar você uma tem que coisa. entender isso. Ó, eu 50 mais 1, maioria governa sobre a minoria, legal. Os vídeos meus que acabaram viralizando sobre a minha opinião de raça contra vitimismo, nunca contra racismo, mas batendo pesado contra o vitimismo, eu fiz uma pesquisa, eu falei, cara, procura, vamos falar de minoria e maioria? Eu falei, procura aí, vai, um país africano. Vamos falar de cultura afro, vambora, tá. Procura aí. Sei lá, coloca Congo, o cara coloca lá Congo. Aí vai no Wikipédia, tá. Religião predominante, 68% muçulmano. Tá, 29% cristão. O que sobrou pro afro? 3%. Tá, pega outra, Angola, 59% cristãos, 22% muçulmanos. O que sobrou? 11%. Tá, minoria. Dentro do próprio território africano, minoria. Ou seja, os batedores de atabaque, que mandam a gente respeitar a cultura afro, não é respeitada nem no seu país de origem. Ou seja, tem que respeitar o cristão lá dentro. É o que o Branco está dizendo. Da mesma forma, no Estado laico, aliás, tem uma outra versão aqui que a gente tinha que saber. Estado laico, você sabe que a palavra, o laico vem de leigo, né? Então, no evangelho pregado dos primórdios na Itália, o que eles faziam em Roma? A religião predominava sobre a política. Então, você tinha que ter um seminário no clero, seminário teológico, para você ser um cara entendido e você falar sobre a política. Mas tinha muita gente que entendia da política, mas não tinha o seminário para padre. Então, o que eles fizeram? Vamos, então, criar o governo dos leigos, é quem não conhece a teologia, e vamos deixar os padres com outras importâncias políticas. Então, dividiram as importâncias políticas entre cristãos, para dizer quem tem teologia e quem não tem. Quem tem governa sendo teólogo e quem não tem governa sendo laico. Ou seja, vocês que gritam, Estado laico. Laico quer dizer cristão, tá? Pegou? É o cristão com diploma ou cristão sem diploma. Então eram padres ou leigos. Então o Estado laico é Estado cristão. Então não vem embutir outras religiões, não. Até porque o cristão também é a maioria, juntando protestantes e católicos. Então somos maioria. Respeita nós. E outra coisa, a Constituição protege o direito da minoria. Da minoria de fazer os cultos, da minoria homossexual, tudo protege o direito. E ninguém aqui quer acessar o direito de ninguém. Mas o que tem que deixar claro é que mais de 60% da população em 2018, até agora em 2022, votou num governo conservador. Isso aí. Então isso é que tem que ser entendido. Pode fazer lá o PT, o PCdoB, pode fazer a oposição dele, mas o que vai prevalecer são as pautas conservadoras. Mas vou te falar uma coisa, a minoria... cara, esse povo tinha que ensinar a gente. A gente não sabe. Eles fazem um barulho do inferno, cara. É minoria, mas é a minoria que depreda, que queima. É a mulherada que vai com o cabelo de sovaco, toda fedorenta, com os negócios escritos no bucho, com a teta de fora, com o cabelo fedendo maconha. É uma desgraça. Queima pneu, rasga a cara de policial. Queima a bandeira do Brasil. Cara, minoria infeliz. Seja no feminismo, seja no ativismo do negro, do Black Lives Matter. Seja, a minoria sempre metendo terror, cara. É um negócio de louco. Rafael falou um ponto aqui muito importante. Sobre o direito de culto, né, que independente da religião, a gente tem um direito de culto aqui. Esse direito de culto foi garantido por um constitucionalista, né, que estava ali na Assembleia Constituinte, daqui da igreja, pastor Antônio de Jesus. Ele, junto à mesa que estava elaborando a Constituição Federal, pediu, coloca a liberdade de culto. Não culto do cristão, mas culto de todos. Então, se não tivesse ali um representante da igreja, hoje nós não teríamos liberdade de culto na Constituição. Uau! Tá aí a importância do cristão ter um papel efetivo, porque nós temos a consciência de reino, obviamente respeitando, porque a Bíblia nos manda amar, amando a todos, mas nos posicionando. Então, quando a igreja se posiciona, ela não, na política principalmente, ela não beneficia só a igreja, ela beneficia toda a coletividade. Isso é um exemplo muito claro disso. E preparado, né?
Isso é uma coisa que eu também quero perguntar pro senhor, igual. O senhor disse que o presidente convidou o senhor para ser deputado federal. E hoje, pela primeira vez, nós estamos tendo um governo de pauta conservadora, de economia liberal, começando a galgar altos lugares, igual, por exemplo, o nosso bispo sentou com a gente aqui semana passada e falou pra gente que, pela primeira vez, um presidente convidou todos os líderes, pastores do Brasil todo para estar lá no Planalto. Como é que a gente pode começar a pensar numa estrutura, porque a esquerda se prepara. Eu participei esses dias de um processo na Assembleia Legislativa de formar novas pessoas, né, para a política. A esquerda estava com a juventude toda preparada lá. E como que a igreja está pensando para os próximos 15, 20 anos? Porque hoje o Bolsonaro está lá. Mas e daqui 10 anos? Como é que o senhor vê isso? Inclusive, Rafinha, em cima disso aí, Wesley, nós vamos soltar o vídeo, tá? Aquele vídeo que o Bolsonaro convidou você pessoalmente. Solta aí, pessoal. Sim. Solta aí pra gente assistir o vídeo do presidente Bolsonaro convidando Wesley Ross para ser deputado federal. E daí, Guerreiro? Bora para São Paulo? Uau. Tem. Federal? Se os bons se omitirem, os maus prevalecem. Para quem quer fazer a coisa certa, não é fácil. Você sabe a dificuldade que eu tenho na presidência. Porque você quer fazer a coisa certa. E a gente precisa de apoio do parlamento. Deputado, senador, no caso, um convite para deputado federal. Bora, pô! Então vocês assistiram aí o vídeo. Wesley, que história é essa, cara? Deputado federal convidado pelo Bolsonaro, cara. Que loucura é essa, mano? Aliás, vou aproveitar o seguinte, antes de eu responder, eu vou pedir minha produção para mandar para o seu pessoal aqui agora um vídeo meu. Aí você vai entender melhor. Acho que você viu esse vídeo no particular. Ele na motociata, passando, a galera do lado, todo mundo ali na grade. Podemos passar aquele vídeo, então? Pode passar. Então, produção, passa o vídeo também da motociata. Wesley, olha esse vídeo, cara. Que loucura é essa? Como que você chegou até o Bolsonaro desse jeito, cara? Não sei. Entrar na política, você não vai se lambuzar. Também não sei. Não sei. Deixa eu falar. Wesley, Assim, política e religião dá pra caminhar junto, mano? Você não vai se calma, lambuzar com essa política aí? Calma, um de cada vez. Não. A gente quer saber, cara. Como que eu cheguei? Vamos lá. Eu comecei a soltar vídeos, e meus vídeos eram de opinião, de análise, e vídeo de como se fosse opinião de um vlogueiro, de um blogueiro, que eu não sou, mas eu tenho minha opinião. Meus canais falam de música, tem minhas postagens de pregação, de viagem, família e tal, então eu não sou uma coisa designada, vou ganhar likes e views aqui, toda semana eu tenho que soltar um vídeo, alimentar, porque eu sou um vlog. Não é. Mas por algum motivo tinha uma pimenta ali que ardia, e os vídeos começaram a viralizar. E aí quando eu vi, eu não lembro qual vídeo foi, eu vi Eduardo Bolsonaro postando, Flávio postando, Michele postando, Bia Kicis postando. Cara, eu comecei a ganhar essa galera de seguidores. Notoriedade. E assim, e aí eu fui vendo um grupo que acho que eles espalharam entre os grupos deles, dos ministros. Em fração assim, de 3, 4 dias, eu tinha o governo inteiro me seguindo. De verdade. Estou falando de Rogério Marinho, Gilson Matias, o ministro Gilson. Eu estou falando de... Mário Frias. Não, Mário foi uma surpresa maior. O Mário soltou um vídeo de uma música minha, e ele fez um stories, ele sempre fazia stories assim, no lago, alguma coisa assim, e ele escutava algum louvor. Eu não seguia ele até então. E aí, de repente, ele começou, Wesley Ross! Pô, se alguém souber o telefone desse cara, manda pra mim. Olha que música, olha que solo, olha que guitarra. Olha, cara, que bom. Aí voltava a música. Não, coisa boa, tem que ouvir de novo. Vamos lá, vamos ouvir de novo. Pá, isso tava. E o povo mandando pra mim. Olha o que o Mário tá falando de vocês. Chama ele aí, chama no privado, não sei o que e tal. Falei, gente, o que é isso? Um bombardeio. Quando eu chamei, foi muito louco, muito louco. Falei, irmão, não tô acreditando. Cara, eu te sigo, te acompanho, não sei o que e tal. Vem pra cá, irmão, tô numa luta aqui, cara, eu preciso de cobertura de oração, vamos dar mão junto, como você é da cultura e eu tô na cultura, e eu quero mostrar meu projeto pra cultura gospel e tal. Nasceu assim. Tanto que dessa ligação de eu ir a Brasília, estar com ele, e a gente conversando, e sair pra comer, enfim, ficamos amigos. Aí ele, a minha esposa, a Juliana, amigos de se falar todo dia, de eu ir pegar o avião e ir pra Brasília só pra gente ficar junto. Então lá eu estava com ele, com o André Pociúncula, que uma figura, assim, uma parede ali na Lei Rouanet. Nos tornamos muito amigos, a níveis de eu entender também a entrega deles ao governo.
A entrega de, assim, tomar tapa, tomar porrada. Falou, cara, eu vou apanhar pra caramba, mas é isso aí, vamos defender a pauta, vamos trancar a torneira e vamos mudar isso aqui. Baixou o teto de 10 milhões para 1 milhão da Lei Rouanet. Depois baixou de 1 milhão para 500 mil. Pô, como é que você faz um filme de 500 mil? É para não fazer filme mesmo. Como assim? Isso aqui é para favorecer o artista menor. Então, se o cara tava pensando em dar uma mamada de 10 milhões, caiu a casa para ele, vai procurar patrocínio. Então, isso aqui é lei de incentivo, não é de sustento. Não é pra sustentar vagabundo. É isso aí. Acabou, pá. Então, eu comecei a entender isso. Aí eu fiz uma live com o Mário uma vez. E nessa live com o Mário foi muito louco. Eu quis trazer a cultura e a arte cristã pra dentro da Lei Rouanet. Como acessar, como protocolar, como... Enfim, foi uma live que entrou na minha live pra arrebentar com a gente, xingar a gente, arregaçar com a gente. Xuxa, entrou Folha de São Paulo, Isto É, e a gente ia bloqueando os comentários. Hoje sempre. Não, batendo pesado. A Veja, eu quero agradecer a Veja. Muito obrigado, de verdade. Eles foram criticar a minha live, que tava eu, o André Puciúncula, tava o Davi Fantasini, tava o Doninha, que é um proponente de eventos, e tava o Mário Frias e o André Puciúncula. Vocês foram criticar a gente, porque por causa desse favorecimento para arte gospel, deixa bem claro para vocês. Favorecimento, aumentaram os protocolos, os pedidos de acesso à Lei Rouanet, né? Protocolaram 20 vezes mais. Se era uma crítica, Veja, você nos ajudou, porque você deu números de crescimento graças àquela live. Então a live funcionou. Porque se tinha 100 projetos, agora tem 2.000, são 20 vezes mais. Funcionou. Tá vendo? Abriu a cabeça do crente, que vocês escondiam e nunca tinha projeto cristão. Por que não tinha projeto cristão aprovado na Lei Rouanet? Então, a Veja foi tentar depreciar a live, falou mal de mim, mal do Mário, né? Mas mostrou esses dados. Agora, olha que loucura. O antigo ministro escondeu, colocando para uma pasta folclórica, entidades religiosas. Ou seja, colocou que é válido para o folclore, que isso enaltece a cultura brasileira, como você chegar da Bahia e ver as baianas, então é cultura. Então colocou como cultura Iansã, Preto Velho, São Jorge, então toda música, teatro, que tinha ações envolvendo esses personagens que não são folclóricos, são religiosos, seja do Urubá, do Candomblé, da Umbanda, enfim, são figuras religiosas. Foi colocado no folclore. Por quê? Para configurar arte e, então, o artista que faz qualquer tipo de culto a esse tipo de entidades tem direito à Lei Rouanet. Deus e Jesus, não. Porque é religião, não é cultura. Que bonito, né? Por isso que não passava um projeto. E o Mário descobriu, eu falei, então eu vou trancar a torneira do lado de cá e vou abrir para os cristãos. E como ele me convidou para ser essa frente e deu muito certo, é uma bandeira que eu levanto. Eu não prego bandeira política, porque eu acho isso muito errado. Eu acho que o parlamentar ele tem que estar acessível ao seu Estado. O Estado confia para que ele seja o cara que vai falar pelo Estado lá. Parlar, em italiano é falar. Então, parlamento é lugar de falação. Né? Por isso que eu não consigo entender um parlamentar ser preso. Porque ele está ali para falar mesmo. Então, se o Estado está dizendo, fala por mim a necessidade de Araçatuba, Limeira, Araraquara, Osasco, enfim, os municípios do Estado, que é o Estado que elege o federal ou estadual. Enfim, então se eu vou lá para legislar em favor do meu Estado ou usar minhas emendas para favorecer o meu Estado, eu não posso ter bandeira. Porque, de repente, Deus me livre e guarde, acontece uma catástrofe, e como aconteceu em Petrópolis, e aí tem uma ponte que foi embora, um deslizamento que acabou com asfalto, tem que fazer um recapeamento. Não, a verba do deputado Wesley não pode servir porque ele levanta a bandeira da cultura. Eu só vou montar centros culturais? Não. Eu vou servir. Se precisar do recapeamento do asfalto, a minha emenda vai ser destinada para aquilo. Se precisar na saúde, um aparelho, por exemplo, eu fui no Hospital de Franca agora, visitar, e o cara falou, Wesley, se caso acontecer de você realmente confirmar a candidatura, porque eu sou pré-candidato, cara, olha para Franca com certo carinho, que isso aqui é um hospital do câncer. E olha esse maquinário, embolsou a máquina. Bira, a máquina custa 2 milhões de dólares, são 10 milhões de reais. Só que um parlamentar ele move por ano até 60 milhões de entrega. Não custa nada. Se vai salvar vidas, tá atuando dentro do Hospital do Câncer. Então, eu olhei aquilo com muito carinho. Falei, como é que eu vou gritar para as pessoas que eu sou um produtor musical e que minha bandeira vai ser cultura? Então, um parlamentar não tem que ter cultura, ele tem que ter acessibilidade e sensibilidade ao seu Estado. É muito bom o senhor falar isso, que eu lembro uma vez, quando o Marco Feliciano foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Ratinho chamou ele para ir no programa dele para dar 2 dedos de prosa. Eu lembro. Aí tava toda aquela questão de todos os atores indo contra ele e tal. Aí ele falou assim, Ratinho, eu sou crente.
Eu creio em Deus, eu tenho a minha religião, eu acredito, mas eu estou lá como um parlamentar, eu não estou lá para legislar para os crentes, eu estou lá para legislar para o povo brasileiro. Aí ele falou, vou te dar 2 assuntos. Se chega para mim uma pauta lá da questão LGBT, que é para beneficiar eles, porque eles como seres humanos precisam de cuidado, eles como seres humanos precisam, eu vou sentar com eles e vou conversar, vou discutir o que é melhor, porque eles são brasileiros. Exatamente. Eles falaram pra gente, tem algumas comunidades que ninguém conversa, de um pessoal que é muito humilde lá no norte, que tem uma doença que tá erradicada, mas lá tinha muito. Ele falou, eu preciso de ajudar Branco, esse pessoal. uma coisa, só pegando a carona nessa fala do presidente, que é excepcional. Uma coisa é, vamos promover a ideologia de gênero? Não. Com meu dinheiro, não. Agora, tem um projeto, deputado, que pode beneficiar a comunidade, beneficiar vocês como cidadãos? Sim. Claro. Ok. Agora, se é para favorizar, fazer com que crianças tenham acesso ao que o pai não ensina, mas é o professor que tem que ensinar, material, onde vai incentivar, porque eles pegam pesado no lado sentimental, dizendo que se a criança não tem acesso a isso, ela cresce uma criança homofóbica ou preconceituosa. Olha que desgraça. Né? Então, eles passam a ser mentores daquilo que você não pode mais ser. E como a criança não tem opinião formada, ela está sendo formada pela opinião do professor, que vai mostrar uma figurinha do menino beijando a menina beijando a menina, e criança não tem que estar acessível a isso. O cara que tem entendimento, ele sabe os desejos sexuais dele, ele tem opinião para dizer, eu sou trans, eu sou gay, eu sou... Uma criança não. Meu filho ensino eu. Agora você perguntou se eu me sujaria ou não, se eu não vou me sujar. Cara, a garça, ela tem um exemplo maravilhoso. Você solta a garça no meio de um lamaçal, com aquela plumagem branca dela, ela vai mergulhar o bico, a cabeça, vai bater a asa, ela vai sair branquinha. Mas você está falando do cenário político. Eu vou te apontar um cara que está há 30 anos em vida pública. Conhece aqueles labirintos mais do que ninguém. 30. A esquerda, vamos colocar aí todo mundo. A esquerda, que eu digo a esquerda, junto com os canais de televisão, a mídia, a grande mídia, eles querem achar uma mancha de barro na plumagem dessa garça. Para dizer assim, mas eu descobri lá em 2012, 2010, sei lá, 2008 tem uma treta. Tem um negócio aqui não acham. Esse cara se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele é um exemplo de que você pode entrar e trabalhar honestamente e com caráter e não se sujar. Se ele consegue, qualquer um consegue, basta ter princípio. Aí tem o cara que fala, tá vendo? É um cara que fala palavrão, é um cara que, ao mesmo tempo da igreja evangélica, tá lá junto com a Aparecida, e não sei o quê. Isso mostra pra você, da turma dos crentelhos, que você não precisa levar a placa de uma igreja quando você tem moral, ética, decência. Simples. Não tem a ver com religião. Mas tem uma situação. Essa mesma garça que você colocou agora, que é o nosso presidente Jair Bolsonaro, tiveram uma quantidade grande de parlamentares que surfaram na onda dessa garça em 2018. Vai ter sempre. Sim, o que aconteceu com esses caras? Por que eles saíram fora? A proposta lá do outro lado é maior, a oferenda, as ofertas, o dinheiro ilícito. Como é que é isso, Wesley? Amigo, vou começar de trás para frente. Vamos falar do cenário atual. No cenário atual, nós temos um cara em São Paulo tentando nadar sem ele. E olha que tem um ditado que diz assim, que o inteligente aprende com o erro do burro. E o burro aprende com seus próprios erros. Se ele já viu alguns burros errando, por que ele vai errar? É mais burro ainda. Esse cara é o Weintraub. Ele viu a Joyce quebrando a cara com 1% na prefeitura de São Paulo. Cara. O que esse cara quer vir fazendo um governo paralelo fora da indicação do Bolsonaro, que lá em São Paulo, a indicação é Tarcísio. Então, vamos alinhar. O que é melhor para mim, presidente? O que é melhor para o senhor? O que eu posso fazer para somar? Onde que o senhor pode me encaixar? Pronto, ele seria uma peça de xadrez. Talvez o senador, que nós estamos sem seu nome para o Senado, em São Paulo até agora. Seria. Peraí, tá sem nome pro Senado? Tá sem nome, já vou explicar isso aí. Mas olha só, o Weintraub vai e levanta o seu próprio governo. Eu conheço um cara, tá, que pensou assim também, subirei ao mais alto dos céus, acima das estrelas de Deus, e lá erguerei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Isso pra mim é síndrome de Lúcifer. Porque ele tá galgando já um projeto com alguns mentores que falam, cara, como você, Bolsonaro, você é o cara, vem, e tal, tal. Então quem tá nutrindo a sua mente? O que teu mestre falou? O que o rei falou? Que no tempo da Bíblia é sentar com o rei, tomar cafezinho com o rei. Então, o que foi dito? Então, muito dodóizinho no esquema que não, eu vou sair, eu vou fazer, eu vou bater de frente. E não pensa no conjunto, porque o conjunto é matemático. 2 mais 2 é 4. Se lançou Weintraub, lançou Tarcísio, 2 para um, 2 para outro, vem a esquerda somando sozinha e leva, e os dois vão ficar um emprestando um lenço para chorar. Tá só o Haddad.
vai decidir lá o França ou o Haddad, vai sair um, não vão os dois juntos. Você entendeu? Vai no final dar só um, enquanto da direita tem 3, 4 que diminui o voto de todo mundo. Não só É 3, isso aí. 4, como eu vou falar. Nice seria uma lá em São Paulo. A doutora Anise. A doutora Anise vem candidata, entra no PROS. O PROS é um partido que agora está sendo vendido, praticamente tomado por um cara que eu acho brilhante a mente dele, que é o Pablo Marçal. Aí o Pablo Marçal tem a grande ideia de sair presidente. Pô, se ele vai sair presidente, a Anise está no partido, então a Anise não é Bolsonaro. Presidente da República? Ele- Pablo Marçal? Mas ele pode, você pode. Então eu não critico ele querer sair. Só que... Mas o PROS, ele agora, ele é o dono do PROS? Ué, rapaz. Como assim, Wesley? Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Olha o spoiler da Ele é um grande acionista, dinheiro não é problema pro Pablo, um cara muito inteligente, brilhante, e eu não critico a decisão dele, ele é livre para decidir. A questão é, se nós estamos caminhando num conjunto, como o Branco postou muito bem aqui, né, tá tendo ali a decisão se vem o Haddad ou se vem o Márcio França. Olha que união a esquerda tem. Então, a gente divide, vamos embora, Ventral para um lado, a Nise para o outro, com outro candidato que não é o presidente, que possivelmente Pablo Marçal, já é uma divisão, né? E aí vem o Datena que está sendo... O presidente, não dá. Conversa com o Datena, o direito até vota, o bolsonarista não. Tá, vamos separar bem as coisas, tá? Direita é direita, porque Joyce fala que é direita, Frota fala que é direita, tá? A terceira via de Atuduval, que Cataguiri fala que é direita, então eu trato direita é um povo e como falava o Olavo de Carvalho, não basta ser direita! O professor Olavo falava, tem que ser bolsonarista! Então, parabéns, doutor Olavo, definimos muito bem. É a mentalidade de um homem contra todo o sistema. Tá? Só para você entender, você pesquisa o que é uma união de Lula com Alckmin, que você vai entender que é a mentalidade de um homem e não de um partido ou de uma ideologia de direita. Então é isso. Estamos divididos, completamente divididos, cada um tentando uma fatia, e você perguntou, o que é isso na cabeça dos caras? Querem pular fora? Me fala um que se deu bem. Que se aventurou com ele e pulou fora. Dória se deu bem? Com o bolso. O Witzel. O que deu do Witzel? Era unido com o presidente. O Flávio Bolsonaro que fez a candidatura dele não deu certo. Exato, não deu certo. Vamos lá. O Bolsonaro. O que deu o Bolsonaro? O que deu a Joyce Hasselmann? Meu Deus. Você tem dúvida do que vai acontecer com a Janaína Pascoal agora? Você Vai ter dificuldade. Você não sabe quando é a Ruth e quando é a Raquel. O bolsonarista descobriu que ela é bipolar. Então não vai vir com ela. Por mais direita que ela seja e por mais que ela tenha a sua independência. Ela já tá sinalizando apoio a ele já. Ela pode dar um Já apoio. tá sinalizando. Ela já falou, ó, eu não vejo outra saída. Mas vejo, já a questão não é essa. engatilhando já também. um Mas o apoio a Weintraub ele. E também ela queria entrar também na base do Tarcísio. Mas o E tá Weintraub... atrás disso. Mas o presidente é vacinado, tá? Só tem uma vacina que ele não toma, mas as outras, mas contra essa turma ele toma. Essa vacina ele toma. Ele tá bem vacinado. Então, você vê, o Frota pulou fora, o Moro pulou fora. Então, cara, não tem um que bate de frente com esse cara que se dá bem. Eu vou te falar uma coisa, tem projeto que é Deus que levanta e não adianta você lutar contra Deus. Então não vou espiritualizar a coisa não, mas cara, um cara deitado numa maca com a faca no bucho, sem usar uma verba de campanha, até a verba que vem partidária, ele doa de volta, ele não vai fazer um discurso e tem a popularidade que tem, se tornou um homem Que mais não vem de ministério pra ganhar a eleição. Não, e outra, é o homem mais popular do planeta. Me mostra uma manifestação do Putin com aquela multidão atrás dele, do Biden, do Trump, do Macron. É o homem mais popular do planeta. Não brinca com esse cara, não, gente. Você tá brincando com o próprio Deus, na boa. É uma boa também conversar sobre isso e falar algumas coisas que eu acho interessante. Apoiar não significa ter falta de senso crítico. Sim. Quer um exemplo que eu dou? Lógico. A indicação do ministro Nunes, pastor Silas Malafaia, um dos maiores apoiadores do Bolsonaro, foi contra. Não concordou. Então eu acho que essa questão é uma coisa até que a própria Janaína Pascoal, em 2018, quando ela foi ventilada de ser vice-presidente do Bolsonaro, ela falou, nós não podemos nos tornar igual à esquerda, o quê? Com um caminho aqui, não olhar para os lados. A crítica, quando ela é construtiva, ela precisa de ser feita. Sim, claro. E não quer dizer apoio ao presidente Bolsonaro você concordar com 100% daquilo que ele faz. Exato. Porque é um homem tentando fazer o melhor para a nação e tentando fazer o melhor para todo mundo, mas não vai agradar. Igual, por exemplo, Lógico. o Silas disse, olha, eu não concordo com a indicação do Nunes. Porém, eu preciso de olhar o amplo de todas as coisas. E o senso crítico é preciso para o senhor, por exemplo, que vai ser deputado federal, para falar para o presidente Bolsonaro, não só as coisas que ele quer escutar, mas que ele precisa de escutar como um amigo, Exatamente. como uma pessoa que quer o bem do país. E isso é muito importante de falar. Exatamente. Porque também tem deputado que só quer a popularidade do presidente, mas não quer o bem do Por exemplo, presidente. Branco, ele tá conversando com o Datena. Eu já falei em vários podcasts. Não concordo, não aceito.
Não aceitamos. Ah, mas é o presidente, você vai contra o presidente. Não, eu quero bem. Eu quero bem para a decisão do presidente. O Datena falou no processo inteiro da pandemia. Genocida, negacionista, genocida, esse cara é um louco, esse cara tem trocentos mil vídeos e agora está sentando para conversar. A mesma situação ocorre com o PL, é o meu partido. Wesley. Mas quando eu entrei no PL, quando eu me filiei ao PL, foi um projeto Kinder Ovo. Porque você entrou e já tinha uma surpresinha lá dentro. A surpresinha se chama Romário. E o povo no Rio não vai com o bolsonarista do Rio não vai com o Romário, não vai. E que bom que com o indulto agora volta-se a falar em Daniel Silveira, senador no Rio de Janeiro. Então vai ser um presentaço pro Rio de Janeiro. Wesley, São Paulo não merece o nome como Magno Malta? Cara, ó, vou te falar um negócio. Você leu meu pensamento. Você leu meu Já pensamento. que não tem ninguém, vai votar em Datena? Deixa eu te falar. Eu conversei com o Magno, isso, você está lendo meu pensamento. Estávamos no evento em Patos de Minas, conversando sobre uma possível candidatura de um amigo nosso, amigo da Igreja Evangélica Nacional do Brasil, tá? E o Magno não tem muita intimidade com ele. Falou, fiquei sabendo que é um cara bom, esse é muito amigo dele, mas aí o cara vai vir mesmo? Ele até brincou, falou assim, mas a subida da parede, a lagartixa que tiver a pata maior sobe. E, enfim, eu falei, não subestima. Porque ele é querido na nação. E dentro do Espírito Santo, que acabou de negar, ou seja, onde ele sofreu nas urnas, eu acho isso uma injustiça muito grande, porque o Senado sofre sem Magno Malta. É um guerreiro. Foi um guerreiro na campanha do presidente. Enquanto o presidente estava se recuperando da facada, quem fez a campanha foi Magno Malta. Agora, se no Espírito Santo, sei lá, eu, por causa de situações pessoais, de relacionamento, de casamento, enfim, os pastores ventilam isso. Mas aí, fora isso, é porque ele não fez muita campanha aqui, não sei o que, cara. Isso é muito pequeno para a magnitude do poder que é um Magno. Campanha do aborto, ele que foi no STF e pediu, e fez toda a defesa lá e conseguiu parar. Amigo, ele, Janaína Pascoal como advogado, eles juntos fizeram tudo aqui. Amigo, não só a CPI do narcotráfico, como a CPI da pedofilia. Então assim... Levantou a bandeira. Não, é um gigante. Agora, olha o tamanho de São Paulo, que tá sem o nome. São Paulo é um país. É a maior praça eleitoral da América Latina. Então, dentro de São Paulo, ele tá preocupado com o seguinte, ele falou pra mim assim, Wesley, mas eu tenho 26 anos de Espírito Santo, dando sangue pra esse povo e tal, mas quero saber se o povo tem essa resposta. O povo sabe ter esse mesmo carinho da resposta. Então, o que eu digo ao Espírito Santo? O Espírito Santo está bem. Se vier a pessoa que está vindo, está bem. Magno está maravilhosamente bem dentro do Espírito Santo, como essa pessoa. Mas vai dividir, porque esse cara tem carinho. É o Nelsinho do Escolhi Esperar. Caraca. Se o Nelsinho está vindo ao senador, o que vai acontecer? Vai dividir voto, brother. Não vai entrar nem Magno nem Nelsinho. Então, assim, agora o Nelsinho perdendo, ele ventilou o nome, porque é a primeira experiência. Cara, sensacional o nome do Nelsinho. Nelson Júnior, vem. Perdeu. Ele ventilou o nome para vir alguma coisa mais na frente. Agora o Magno não, seria uma segunda derrota, o estrago é maior. Nossa. Inteligentemente, vai para São Paulo. Lá você tem Edir Macedo, você tem Reia Soares, você tem Valdemiro Santiago, você tem a Assembleia de Deus, você tem os pré-candidatos, Wesley Ross, Lisboa, Mário Frias, Sérgio Camargo da Palmares também vem federal, você tem o Pontes, ministro, você tem o Ricardo Salles, ex-ministro, todos indo federal, fora Eduardo Bolsonaro, fora Zambelli, todo mundo mirando o canhão, porque é um por estado. Ou seja, ele ganha de lavada. Depois vem até governador no Espírito Santo. Mas, Wesley, por que a ministra Damares não vai? Porque foi ventilado fazer o Tarcísio como governador e a ministra Damares como senadora. Ela não abriu mão, né, de no estado dela. A Damares, ela tem que vir no Amapá, porque é um estado pequeno e automaticamente ela toma aquilo ali assim... E lançamento de campanha foi muito bem acompanhado. Duas coisas ela faz. Ela é muito bem avaliada. Não, duas coisas que ela faz. Ela ganha no Amapá e desbanca o Alcolumbre, já manda logo o Alcolumbre por E tem um antro lá também, né? Não, Alcolumbre. Vá com Deus. Só pra gente contextualizar a importância disso aqui que a gente tá falando, a gente comentou aqui mais cedo sobre alguns pontos muito críticos sobre a justiça. Só fechando, nego. Não, tranquilo. Não, fique bem claro, tá? Essa minha opinião sobre Magno Malta é porque eu amo o meu estado e eu amo a bravura do Magno. E eu sei que não é minha amizade com o Nelson, ou se é mais com o Nelson, menos com o Magno no Espírito Santo. Não, é porque o Espírito Santo vai estar dividido. Povo do Espírito Santo, fiquem espertos. Nós podemos perder por uma divisão de duas pessoas muito queridas. Então, minha opinião, Magno, São Paulo te espera. Vem para São Paulo. Perfeito, perfeito. Culto racional, né? Vamos fazer uma coisa bem feita. Só contextualizando aqui a importância disso que a gente está falando, a gente comentou aqui mais cedo sobre alguns pontos dentro do STF que são críticos. A gente está tendo um parlamentar preso
teve, né, um parlamentar preso, por conta de uma opinião política, que é o que a Constituição claramente veta. E detalhe, a lei foi revogada. Então, assim, a lei volta no tempo para beneficiar o réu. A gente ainda assim teve outros nuances processuais muito complicados. A única galera que pode mudar essa situação é o Senado. A gente não conseguiu agora, mas com a eleição bem feita nesse pleito, a gente consegue mudar isso muito em breve. Isso é de importância extraordinária, porque sem essa estratégia, sem essa articulação que a gente está comentando aqui, isso é impossível. Já se comenta sobre uma ditadura da toga. Então, quando a gente trabalha nesse cenário político, de eleger representantes que realmente estejam aliados com a direita, com a igreja, a gente começa a polir já essas ideias. Yes. Por isso que é importante a mentalidade do eleitor, principalmente cristão evangélico agora, se preocupar com o Senado. Porque o único órgão capaz de entrar dentro da casa dos urubus é o Senado. É isso aí. Porque para protocolar um pedido de impeachment, quem vai aprovar ou não aprovar é o Senado. Só que o Senado de hoje, eles tomam um vinhozinho e comem caviar com o Supremo. Então, como é que eu vou julgar meu coleguinha? Não tem. Então, tem que tirar os colegas de lá e colocar gente bolsonarista, tá? E entenda, não é direita, bolsonarista. Ô Wesley, mas vem cá, Bolsonaro ganha mesmo as eleições? Porque as pesquisas estão informando outra coisa, cara. As pesquisas diziam em 2018 que ele perderia para qualquer candidato no segundo turno. E essas pesquisas, Wesley, que loucura que é essa? Eu vou te falar cara? das pesquisas. Vamos falar da pesquisa Datapovo. Datapovo, o sul da Bahia se acabando em água. Só que a Bahia tem um petista no governo. Tá, então vamos lá. Se temos um petista no governo e tá se acabando em água. Aí o cara acabou, divide o cenário gritado na ação inteira como um negacionista, como um genocida, culpado de 600 mil mortes. Esse cara vai descer nesse cenário com as pessoas que perderam o eletrodoméstico, animais, pessoas morreram, perderam suas casas. Ele vai descer lá com o exército? Vai! Aí quando ele desce, o que acontece? O povo no meio do caos, no meio da dor, no meio da lágrima, sai no meio da lama atrás do carro gritando mito, 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 mito. Aquilo arrepia. Eu falo, cara, onde é que tá? Esse povo tá fazendo pesquisa no presídio? Porque eu já vi o presídio gritando olé, 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 Lula, Lula. Nunca vi prisioneiro gritar mito, mas tudo bem. Mas aí o cara vai pra praia, lá em Santa Catarina, passar uma microférias dele lá. Pô, não é possível, naquela praia não tem um direita não bolsonarista? Um direita que seja Sérgio Moro? Não tem esquerda? Só tem direita naquela praia? Porque a praia inteira sai atrás do cara. Mito, mito. A praia inteira, a cidade foi lavada. Ele foi comer uma pizza agora semana passada, não sei se vocês viram, no Guarujá. Cara, ele chegou de surpresa para comer uma pizza no Guarujá. Só faltou ser puxado pro guindaste helicóptero, a muvuqueira que fez. Olha as motocicletas, o que acontece? Olha as manifestações que acontecem. Então, isso é o Datapovo. Não tem como você acreditar numa pesquisa onde você vê num cenário de lançamento de campanha o Geraldo Magro gritando Lula! Nossa, Lula! que vergonha, que vexame. Viva o trabalhador Brasil! E Lula coçando a testa assim, que merda que eu fiz. Que merda esse que cara eu tá fiz. falando? Ou seja, a conta não fecha, não bate as pesquisas com o cenário que a gente vê. Olha a desculpa do cara. Veja bem, eu não tô saindo na rua, porque se eu sair na rua, pode ser que um lunático desse bolsonarista tenta me assassinar. Wesley, ele abriu a boca até agora só pra falar besteira, cara. Deixa. Você tá reclamando do quê? Ele é o maior cabo eleitoral do... Antigamente você falava assim, ó, assiste o Kim Paim, assiste o Alan dos Santos, assiste o Gustavo Gaia, assiste... Eu falava isso pras pessoas, né? Hoje não, eu falo, assiste o Lula. Pra se convencer de Bolsonaro, é só assistir o Lula. Você vai ver ele falando, caso eu seja eleito, eu vou colocar os pastores no seu devido lugar. É só você, crente de esquerda, que eu não consigo entender isso. Que inferno que é esse? Que cão que é esse que eu tô na sua cabeça? Mas é só você escutar o Lula e depois vai pregar na sua igreja que você Quer vai controlar dar... a mídia. Ele falou. Ele fala. É perigosíssimo. Ele Favor falou do que aborto. quer Sobre o controlar. aborto. Ele fala sobre aborto. Não, e o bom é que já tá num grau que a própria esquerda não tá apoiando tanto. Porque, embora haja direita e esquerda nesse país... Essa semana ele foi falar da classe média, cara. Não, Pô, tá uma coisa assim, de verdade, eu fico assim, sem entender. Porque a própria galera que apoia ele, assim, tem um senso. E ele radicaliza tanto o aborto que a própria galera da esquerda falou, opa, pera lá, não é bem assim não, hein? Pera lá, vamos pôr o pé no freio que não tá assim. Ou seja, Lula, não pare de falar as coisas que você tá falando. A gente de direita tá gostando. Tá muito legal. só a De Dilma verdade, não aqui. para. Continua. Ele foi falar da classe média.
Ele falou assim, agora você na classe média, se você... eu quero ter uma televisão, tu tenha uma, não precisa uma pra cada cômodo, uma só. E ele falava assim, com Rolex no pulso de 80 mil reais. Meu Deus, cara. Você tá entendendo Falou isso? mal dos militares, Meu, cara... tacou o pau, falou que vai tirar do governo. Galera, faz um trabalho excepcional. A gente teve pela primeira vez o Posso exército dar minha fazendo opinião? rodovia, cara. Ó, eu vou dar a minha um opinião. custo mínimo. E é essa galera que vai sair? Eu vou dar minha opinião, de verdade. É essa? Lula Ah, para, né? não... Escuta, Lula... Eu só não vou arriscar dizer que... porque tem que ter alguém nomeado em algum partido, até pra pegar a verba partidária, que são milhões. Mas se for contar por pressão de adversário, o Bolsonaro vai ganhar pro WO, que tá todo mundo pulando fora. Inclusive o Lula. Vai pular. Vai pular, Por que Wesley? vai pular? Sabe por que eu penso, Branco? O que está em jogo não é o PT, não é a candidatura, o lançamento de um candidato, e não é a esquerda. O que está em jogo é o socialismo global, que veio de um impeachment de uma presidente da maior praça eleitoral da América Latina, que é Brasil, a prisão do seu maior líder e agora a derrota nas urnas. O que eles vão fazer para proteger o socialismo? Infelizmente, deixa esse diacho desse Bolsonaro ganhar, pula fora porque ele vai ter argumento para dizer, vocês viram, eu fui afastado por problema de saúde. Eu estava na frente, você lembra a pesquisa, Bira? Eu estava na frente ou não estava? Você entendeu? Para não dizer que foi derrotado. Ou, em último caso, ele empurra o Haddad, aí o médico vai meter lá um laudo que ele não pode vir, problema de saúde, alguma coisa. Escuta o que eu tô falando e guarda isso. Ele não vai, para salvar o socialismo, ele não vai ficar nesse Mas barco. vocês ele estão vai pular falando fora. em Eduardo Leite, porque o Haddad não emplacou. Eduardo Leite seria maravilhoso. É pior do que o Haddad? Ué, porque o Haddad a gente Abelar pega... o gás. Oh, Deus, O Haddad tem a gente pega pra bater. O Leite já chega morto. Não tem nem que lutar, vai ser uma O delícia. Leite nem no PSDB ganhou. Nem dentro do próprio PSDB ganhou do João Dória. Como é que ele vai ganhar uma eleição? Aliás, Branco, você ficou sabendo que o Dória não vem mais, né? Hã? Você ficou sabendo Saiu que o Dória fora. não vem mais, né? Saiu. Olha só. O PSDB disse que o Dória não está mais... Como você quer ser presidente se o seu próprio partido não apoia você em unanimidade? O estado dele não Não aceita. tem como. Wesley Próprio Ross. Cara, se com pandemia, 2 anos parados, o Bolsonaro fez tudo isso, Vou te falar. inaugurou tantas obras, Ó. imagina se não tivesse pandemia, Wesley. O maior crescimento de novos empregos com carteira assinada dos últimos 20 anos. Você tem a valorização do real, a queda do dólar. Entenda isso. Você tem estatais. As estatais estavam dando prejuízos bilionários. Agora, com 2 anos, dando lucros bilionários no meio de uma pandemia. E aí entra como a nação que mais vacinou pessoas. Enquanto a esquerda grita ele que é um genocida, que é um negacionista. Essa história toda, você sabe que tem a ver com o prazo da Anvisa, né? Não sei se você sabia disso. A Anvisa, porque, olha só, o genocida ele quer matar ou proteger? Ele quer matar. Se é um genocida, ele vai fazer uma E ele mata, são tribos, religiões, porque ele quer aniquilar um povo e uma Exatamente. cultura. Exato. Aí, escuta só, olha o que ele faz. Ele fala o seguinte, tá aparecendo lotes aqui para comprar e os laboratórios ainda não tem. O povo querendo vacina, ser negacionista. Não tinha. O mundo estava atrás desse negócio. Então, o que ele fez? Tá, e se aplicar isso aqui tiver um efeito colateral? Porque vacina você leva 30 anos para fazer e é testado em rato. Aqui estava testando em humano. Não, mas aí se tivesse, a União fez um contrato que assumia todos os riscos que as produtoras fizeram. Se você, governo, quer comprar, então assina esse contrato aqui, que qualquer coisa der errado, você, governo, assume. Eu não assumo nada. Olha o que o Bolsonaro fez. Eu não caio nessa. Eu quero o atestado da Anvisa. A Anvisa vai ter que atestar. A Anvisa pediu um prazo para estudar o material, matéria-prima que está vindo dos laboratórios e dar o parecer dela, o laudo dela. Aí sim, pode comprar, até porque são bilhões. Como é que eu vou dar bilhões sem saber? E se é água de esgoto? Eu quero saber. Ou seja, a medida dele foi proteção a vidas e proteção ao orçamento. Só que a Anvisa levou aí, se não me engano, 12, 13 dias para testar. Nesses 12, 13 dias, tava morrendo gente. Mas não era no Brasil, era no mundo. Então foi o suficiente. Como tá morrendo gente e ele não comprou, eu falei, não vou comprar. Enquanto a Anvisa não testar. Eu não sei o que eu tô pondo no braço de vocês. Ou seja, você dá qualquer remédio para sua filha? Seu filho? Sem ler a bula, sem saber o efeito. Você dá, toma aqui, toma isso aqui. E aí? Zero chance. Zero chance. Então, se ele está protegendo, como é que ele é um genocida? Ah, não comprou, negacionista. Quem não comprou? Não tinha. No Reino Unido foi aplicada a primeira dose.
11 dias depois foi disponibilizado. Qual foi o primeiro país a comprar? Brasil. Então, ou seja, é uma conversa totalmente esquerdalizada que não existe. Então, por isso que a gente anda com tranquilidade, porque no governo de transparência, essa transparência do Bolsonaro é que é a coisa mais incrível. Todas as vezes que entrou a narrativa para derrubar a transparência dele, como o Moro, vocês vão ver o vídeo que eu vou entregar na Rede Globo. Quando veio o vídeo, fez o povo ficar mais apaixonado por ele ainda. Então, é o governo da verdade. Quando ele fala do João 8,32 e conhecereis a verdade, é isso. Então, cara... A verdade vivida, né, Wesley? Vivida. O cara vive a verdade. Mas tem uma coisa também. Pode-se até criticar, por exemplo, a demora. Pode-se criticar a fala do presidente do fato dele não ter conseguido se expressar, porque ele falou, olha, eu não vou tomar. Ok, ele tem um direito, além dele ser presidente, ele é cidadão, então ele tem o direito de dizer que não vai tomar. Pode ser que a forma como ele se dirigia à nação, da questão da nação, no momento de desespero e de desamparo, que não sabia o que fazer, nem sabia o que era isso, dele não ter se colocado de uma maneira melhor, pode criticar. Ok, mas o que não pode criticar é o fato dele não ter distribuído a vacina. Demorou? Pode ter demorado, o senhor veio e explicou isso, mas agora o Bolsonaro foi uma pessoa que comprou mais de 200 milhões de vacinas para todos os brasileiros. Ele não tomou porque ele está no direito dele, mas ele deu para todo cidadão o direito de poder ter a vacina. Todo cara que xinga ele por causa da como ele se comportou na pandemia e que tá com a vacina no braço, essa vacina no braço desse cara que tá reclamando, quem comprou foi o governo federal. É verdade. E foi Coronavac, e foi Pfizer, e foi Janssen, todas elas. Sobre esse ponto que o Rafael falou, da expressão, do modo de expressão do presidente, eu acho muito interessante frisar uma coisa. Ele foi parlamentar, a gente já conhecia ele como uma pessoa pública e a gente sabia o modo que ele se expressava. Lógico. Eu acho muito interessante de alguns, principalmente de alguns cristãos, que tá a paixão do bolsonarista, que chega e fala o seguinte, mas ele fala muito desse jeito. Eu não concordo com boa parte dos modos que ele trata. Mas eu sabia que ele ia tratar assim porque é como ele foi sempre na vida pública. Sim. Ele não tá inovando agora. Então assim, quando eu... Não foi surpresa o bolsonarista raiz, não foi... Quando eu votei nele como a melhor opção, eu sabia que ele não seria o meu representante pleno, porque só se eu fosse pra lá virar presidente pra ter alguém que fosse 100% daquilo que eu queria. Mas vai falar pra mim que você não gostou quando ele falou pra marido do Rosário, falou, dá continuota! Ali eu falei, mas cara, é isso que eu quero falar. Esse cara. É isso que eu quero falar. A população brasileira votou nele por conta disso. Foi por causa desse tipo de autenticidade dele. Eu acho pelo menos desleal, acho pelo menos injusto, agora chegar aqui, agora que eu já te elegi, agora eu quero que você muda. Mas eu não te elegi, foi justamente por conta disso? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu, mais uma vez aqui, não concordo com boa parte da rudez, da forma rude de se falar. Da rudicidade. Mas, assim, ele foi eleito por conta disso. Tem que ser respeitado também. Mas dentro desse comentário do Natan, Wesley, eu faço a pergunta para você. Onde nós estaríamos se não fosse o Bolsonaro no Brasil? Eu não acredito numa nação como o Brasil, que vem de uma escola completamente marxista. Ela vem de um fundamento socialista. Ela vem de 15 anos de estupro de um governo ladrão. América Latina toda, né? Vem nesse contexto socialista. Exatamente. Eu não acredito num caminho do Brasil, e eu vou falar isso com todas as letras, sem Jair Messias Bolsonaro. Então precisava de um doido. Cara, de louco. Tempos em tempos, Deus levantava um louco pra fazer loucura. E não era do jeito que o povo gostava. O Jesus bonzinho que todo mundo fala, mandou os 12 discípulos bonzinhos comprarem armas. E o povo fala que a gente é armamentista, que nós estamos errados, porque o socialismo é que quer desarmar o povo. Aí o crente vem falar pra mim que é radical demais um pastor fazer arminha. Eu tive um cara que entrou na minha casa e colocou meus filhos no chão com a arma na cabeça e eu não estava em casa. Isso estupra minha filha. E se eu estou em casa e eu tenho uma arma? Você já teve histórico de crente armado por aí, sair dando tiro nas pessoas e matando as pessoas? Você tem histórico de discípulo dando espadada no povo e matando? A não ser Pedro, na frente de Jesus. Ele falou, opa, não é por aí não. Foi lá com o loureiro do cara. Mas sabe o que Jesus falou antes para eles? Vendam suas mochilas e comprem espadas. Por que Jesus mandou 12 caras bonzinhos do evangelho comprar espada? Ué, essa parte da Bíblia ninguém leu? Como é que Neemias fez o muro? Uma mão eles estavam fazendo o muro, outro com a espada preparada. Se algum inimigo viesse, eles estavam preparados para se defender. Ou seja, não se trata de violência. O assunto é defesa. Defesa. Então, nessa de defesa, se até Jesus mandou eles se defenderem comprando espada, então o povo critica. Então, assim... Meu amigo, vou finalizar esse podcast dessa noite aqui. Tá tão bom, cara. Vambora. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Meu amigo, vou finalizar esse podcast aqui.
Com a seguinte pergunta. 3 perguntas aqui para os 3 convidados. Claro. Vou começar pelo Rafa Branco, depois o Natan e por último O você. que vem aí? Você tem coragem de votar no Bolsonaro? Você também, Natan? E você também, Wesley? Começar comigo na hora. Na hora? Eu tenho, e deixar bem claro minha posição. Óbvio, como qualquer cidadão, eu quero o melhor pelo meu país. Então eu olho de fato o que o Bolsonaro está fazendo, projeto de governo do Bolsonaro, assim como eu olho o projeto de governo da terceira via, e assim como eu olho o pessoal que eu não quero que seja o meu governo, o meu presidente da esquerda. Então é o seguinte, o Bolsonaro hoje, o melhor quadro, beleza, vamos ver o que ele vai propor pra gente para mais 4 anos. Terceira via tá vindo aí, tá achando que é o melhor pro governo do país, vamos ver o que vai propor também. Agora, vamos ver qual que é a possibilidade e a viabilidade. Porque hoje a viabilidade da direita é Jair Bolsonaro, não tem outro. Hoje, para ganhar da esquerda, é Jair Bolsonaro, não é terceira via. Exato. Simone Tebet, 1%. João Dória, menos que 1%. A rejeição do João Dória é maior do que a popularidade dele. Como é que o homem desse vai ser presidente? Então, assim, não tem viabilidade. Tá tentando construir o quê? Moro, não tem %. Não tem. Tinha 8%, o União Brasil foi lá e acabou com a candidatura dele. Pablo Marçal tem o quê por cento? Pula, tem nada. pula. Entra no menos de 1% ali. Eu vou falar pra você, eu não vou falar coragem, não. Vou falar consciência. Que é o que a gente precisa de consciência. Quando a gente vai analisar o cenário político atual, a gente precisa ter a consciência de quem vai votar. É isso aí. E não só para presidente. Para o Senado e para deputado aqui, aproveitando a banca, é fundamental. Porque o Bolsonaro foi criticado, a gente criticou, alguns da igreja, por dialogar com o centro, uma época. Sim. Mas por que teve que dialogar com o centro? Porque a gente Pra pensou não tinha bancada só o para suficiente. presidente. É. Não, vamos só votar no presidente e o resto ele se vira lá. Aí Chegou tem- lá, não teve como governar. Tem que ficar negociando, Então, assim, porque não tem exatamente. Para ele não precisar no próximo governo negociar, Coloque pra- deputados federais e Senado. e senadores. É exatamente isso. É isso aí. Bom, se eu tenho coragem de votar no Bolsonaro, não, coragem eu tenho de votar no Lula. Porque pra votar no Lula tem que ser corajoso. Pra votar no Bolsonaro não tem que ter coragem, tem que ter caráter. Muito bem. É diferente. Caráter eu tenho. Vou votar no Bolsonaro. E o senhor, seu Biramar? Tem coragem? Tem coragem, tem consciência e tem caráter. Opa, aí sim. Pô, pegou a resposta dos 3. Coragem, consciência e caráter. É isso aí. Aí sim. Pessoal, esse foi mais um podcast que nós gravamos aqui do Pode Conectar para você com muito carinho. Siga o nosso canal, divulgue esse podcast em todas as suas redes sociais. Pastor Wesley, foi um prazer muito grande ter Poxa, eu você que aqui. agradeço, meu irmão. Muito bom, que produtividade, que Muito podcast maravilhoso. Enriquecedor. Você é extraordinário, meu irmão. Obrigado, Cara meu incrível. amigo. Obrigado. O estado de São Paulo vai ganhar muito com a sua eleição. Obrigado. Caso você venha realmente se firmar como candidato, Amém. nós estaremos orando e torcendo por você. Amém. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Me acompanha nas redes, @Wesley Ross lá no Instagram e no Twitter também, @Wesley Ross. E eu tô no Getter. No Getter é Wesley Ross Oficial. É isso aí. Valeu, valeu Wesley Ross também. Valeu, Rafa Branco. Valeu, Natan gente. Milhomem. Obrigado, galera. Mais um podcast. O que te oprime triplicou, enquanto te apontam, te marcam com palavras que machucam, ferem, te arrasam, e você fica assim, então só te apontam, te marcam com palavras que machucam, ferem, te arrasam. E você sofre assim, só te observo. Também choro quieto. Eu era o único que poderia apedrejar, mas eu decidi te amar, mas eu decidi te amar. Somente eu era o sem pecado.
decidi te amar, meu filho. Oh, oh, eu decidi te amar, meu filho. Vai em paz, vai, não peques mais. Filho, vai em paz, vai, vai, não peques mais. Filho, vai em paz, vai, não peques mais. Filho, vai em paz, vai. Eu era o único que poderia apedrejar, mas eu decidi te amar, mas eu decidi te amar.